Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nesse momento, nós estamos iniciando mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. E o tema de hoje é elementos essenciais para a vitória. Esse texto, esta mensagem, ela vai ser fundamentada em Salmos de número 20. E eu quero convidar você nesse instante para ler essa palavra conosco, pois hoje nós teremos palavra, teremos oração, teremos louvor e teremos glorificações ao nosso Deus. Aí você, através da sua rede social, através da sua casa, você pode glorificar a Deus, você pode dar like, você pode se manifestar, você pode expressar a sua alegria, você pode escrever, inclusive, o que você está sentindo. E eu quero convidar você para ler, nesse momento, o trecho da palavra de Deus, que está em Salmos de número 20. Leamos em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém? Quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor comigo, pedindo a bênção dele para este culto, para a sua vida e para a vida de todos quantos estão sendo alcançados por esse momento de transmissão da palavra de Deus. Soberano Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus entramos em oração na tua presença e pedimos primeiramente, ó Deus, perdão dos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, a orientação e a direção do teu Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que agora, meu Pai, está conectada conosco, que ela seja alcançada pelo Senhor, que ela seja abençoada pelo Senhor, que ela seja motivada pela tua palavra, que ela seja curada, restaurada, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus a tua bênção. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus porque a cada instante Ele está conosco. E nesse instante, então, nós vamos cantar louvores ao Senhor e quero que você cante com os nossos irmãos. Na sequência, nós iremos refletir sobre a palavra de Deus. Amém? Ele vem socorrer.
faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ou ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Acabamos de ouvir mais um hino de louvor, de adoração e de glorificação ao nosso Deus. E nesse momento eu quero convidar você novamente à leitura desse trecho da Palavra de Deus, que está nos Salmos de número 20, versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém? Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que a palavra fale ao nosso coração. Essa é a oração da palavra. Então, abra o seu coração agora para que Deus fale com você. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos em oração a Ti. Agora, meu Deus, orando para que essa palavra produza os resultados pelos quais ela está sendo enviada, meu Deus. Pai, eu não sei se agora tem uma pessoa desesperada, uma pessoa que está esperando entrar numa grande batalha, entrar numa grande luta, meu Deus. E a minha oração é que o Senhor possa agora preparar o coração dela, para que ela possa, meu Deus, já perceber a vitória antecipadamente, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, nós iremos agora, nesse momento, refletir sobre o tema elementos essenciais para a vitória.
quais são os elementos essenciais? Então, esses salmos, se você observar esses salmos de número 20, ele é uma oração antes de uma batalha. Davi, ele era um rei que fora escolhido por Deus e ungido por Samuel. Então, ele era uma pessoa que era segundo o coração de Deus. Então, ele não era um homem qualquer. Se você observar, quando Deus rejeita Davi, ou melhor, rejeita Saul, Samuel diz a ele: Deus vai escolher uma pessoa segundo o seu coração. Está em 1 Samuel 13 e versículo 14. E no capítulo 16, versículo 7, versículo 11 a 13, nós vemos a maneira como foi a escolha de Davi. Primeiro, o Samuel vai até a casa de Jessé. Jessé apresenta todos os irmãos de Davi, apresenta uma série deles, e nenhum deles é escolhido por Deus. E Deus, inclusive, fala diretamente com Samuel. Samuel, eu não vejo como os homens veem. Os homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração. E aí Samuel pergunta se havia mais alguma pessoa, e o pai dele diz que havia um que era o pastor de ovelhas, que estava no campo cuidando das ovelhas, e chegou aquele rapaz ruivo, talvez não com a imponência de seus irmãos, com as características de seus irmãos, com o porte físico de seus irmãos, mas era aquele homem que Deus tinha escolhido. Era um homem segundo o coração de Deus. E Deus confirmou o chamado de Davi ali através do profeta Samuel, e ele foi ungido rei. E a partir daí, nós observamos Davi, um homem que seguia a orientação de Deus, um homem que não agia de forma precipitada. Esta era a diferença de Davi. Se você perceber Davi em relação a Saul, por que Saul perdeu o direito de ser rei, de governar? Porque a sua descendência perdeu o direito de governar. Porque ele não confiava em Deus, ele não tinha paciência. Samuel tinha orientado ele a esperar para que ele fizesse o sacrifício. Mas Saul ficou tão desesperado, tão ansioso, tão angustiado, que ele precipitou no sacrifício, e ele mesmo foi e fez o sacrifício, que não era papel dele, não era função dele fazer aquele trabalho. Aquele era um trabalho para o profeta e não para Saul. Saul tinha sido chamado para governar. Então ele precisava confiar em Deus, ele precisava seguir a orientação, e ele não fez isso. Mas Davi não. Davi era uma pessoa que, antes de qualquer coisa, ele confiava e ele só agia de acordo com as determinações de Deus, com as orientações de Deus. E Davi também, ele liderava o povo para que este agisse de acordo com a vontade do Senhor. Nós vemos que aqui nesses salmos, que o povo ora. O povo está orando para o rei. Nós estamos vendo um rei confiante. E nós vemos um Senhor soberano. E nós observamos que esses salmos, ele começa e termina com oração de súplica para que o Senhor dê vitória ao povo de Israel. No Salmos capítulo 20, versículo 1 a 5, nós vemos aqui um elemento necessário, a oração. Primeira coisa que nós precisamos, antes de qualquer situação. Você está vendo uma grande obstáculo na sua frente? Você está vendo uma grande batalha na sua frente? Você está vendo um grande problema prestes a levantar? Então a primeira coisa que você deve fazer é orar. Foi assim que o povo fez quando Davi se preparava para a guerra. Diz que a batalha estava prestes para começar, então o povo começa a orar e eles invocam a bênção de Deus sobre Davi. E eles pedem que o Senhor o respondesse no dia da tribulação, que o Senhor o protegesse, que do santuário dele enviasse socorro, que Deus o sustentasse, que Deus lembrasse de todas as suas ofertas, lembrando que Davi era um homem que cumpria com as suas obrigações, que não deixava de cultuar a Deus, que não deixava de apresentar sacrifício de louvor, de adoração, tudo que era necessário para ele estar em comunhão com Deus. Então ele era uma pessoa que fazia isso. E eles então pedem para que Deus lembre dessas ofertas, desses cereais, desse holocausto que Davi havia oferecido. Que Deus concedesse a ele, ao coração dele, aquilo que ele tinha almejado e que ele conseguisse realizar tudo quanto tinha planejado.
Davi, ele planejava antecipadamente, ele pensava nas ações, mas ele não confiava nele, ele submetia tudo que estava no seu coração, tudo que ele planejava, ele colocava diante do Senhor. E o povo dizia que eles iriam celebrar com alegria a vitória em nome de Deus, e eles hasteariam pendões. Então eles diziam que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Então nós vemos aqui a importância da oração do povo. Por que era importante essa oração do povo? Porque não somente a vida do rei e do exército estava correndo risco. O que estava correndo risco ali era a glória do Senhor. Se você lembrar, Israel não era uma nação comum, não era qualquer nação. Israel era aquele povo que Deus já tinha prometido através de Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, e depois eles são escravizados no Egito, e Deus livra eles com mão forte e poderosa e coloca eles numa terra larga e boa. E ali naquela terra, eles precisavam representar, eles eram embaixadores do Senhor, eles eram representantes do Senhor, e eles deveriam glorificar o Senhor com toda a vida deles. Então, na verdade, aquele momento era o momento deles prestarem atenção em todas as suas ações, porque qualquer decisão que eles tomassem diferente da vontade do Senhor, qualquer decisão que não fosse de acordo com aquilo que Deus tinha determinado, eles envergonhariam o nome do Senhor. Então, aquele era o momento de atribuir toda a glória ao Senhor. Então, eles não podiam, em momento algum, partir para uma batalha, para uma guerra, para uma luta, sem consultar ao Senhor e sem fazer com que aquilo fosse um meio que glorificasse o Senhor. Então, nós precisamos entender que, antes de uma vitória tornar-se real no campo de batalha, ela precisa estar antecipadamente em nossos corações. Mas como é que isso pode ocorrer? Como é que isso pode acontecer? Então, nós observamos aqui no coração desse povo uma confiança plena. Eles estão orando, mas eles estão confiando que Deus é quem vai conceder a vitória. Então, eles confiam plenamente do Senhor, eles demonstram de forma efetiva que eles dependem totalmente dele. O que nós precisamos lembrar é que o povo de Israel, eles receberam um mandamento e que quando alguém se levantasse contra Israel, eles não deveriam se importar com o poder de fogo dessa nação, eles não deveriam se importar com o número de pessoas que estavam nesse exército, não importava se esse número era muito maior do que Israel, eles precisavam lembrar apenas uma coisa: o Senhor, o seu Deus, os tirou da terra do Egito e está com vocês, conforme Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Todo o capítulo 20 de Deuteronômio orienta eles em relação à guerra. Então, a vitória de Israel sobre os seus inimigos era certa. Deus tinha dado aquelas nações nas mãos deles. Hoje, eu quero lembrar para você que, à semelhança de Israel, nós não travamos mais luta contra nações. Nós não travamos luta contra pessoas, mas nós travamos lutas contra sistemas malignos, contra forças espirituais da maldade, conforme Efésios 6, versículo 12. E à semelhança de Israel, nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos saber que nós temos uma batalha à nossa frente, nós temos uma luta à nossa frente, mas nós nunca podemos perder a confiança no Senhor. Nós nunca podemos deixar de recorrer ao Senhor, seja qual for a nossa luta, seja qual for o problema. Não somente o povo deve ter essa confiança, mas a liderança também precisa ser confiante. Veja só no caso de Davi. Nós observamos que eles orando, eles clamando, eles demonstrando confiança a Deus, e aí nós encontramos no versículo 6 o salmista dizendo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da mão direita. Uns confiam em carros de guerra, e outros em seus cavalos,
Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O povo dizia: o Senhor lhe responda no dia da tribulação, e o Senhor te proteja. E esta foi a resposta do rei ao povo: sei que o Senhor salva. Ele lhe responderá com a vitoriosa força da sua mão. Salmos 20, versículo 6. Davi, ele possuía uma experiência real com Deus. O próprio Deus havia prometido livrá-lo do inimigo. Deus tinha feito uma aliança com Davi e tinha prometido sucesso a ele nas batalhas. Deus disse: eu vou dar descanso de todos os seus inimigos a você. 2 Samuel 7, versículo 11. O povo de Deus, ele não pode se gloriar de recursos humanos. A nossa glória precisa estar em Deus. Ele é o único que pode salvar de todas as situações. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, 31? Ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é: o que é que pode nos separar de Deus? O que é que pode nos derrotar? O que é que tem força para derrotar um crente? Uma pessoa que confia em Deus. Uma pessoa que acredita em Deus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, armas de fogo. Ele diz: não. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 35 a 39. Então, nada pode nos derrotar se nós formos pessoas que confiamos no Senhor. Então, quais são os elementos essenciais para a nossa vitória? Primeiro, oração. Segundo, confiança total em Deus. E, por fim, nós precisamos saber que existe um Senhor soberano no céu. No versículo 9 diz assim: o Senhor da vitória é o Rei. Responde-nos quando clamarmos. O R diz que tradutores não chegaram a um acordo quanto à tradução desse versículo. E a pergunta é: esse versículo é uma referência a Davi ou ao Senhor? No entanto, esse versículo ele faz uma afirmação muito importante, quer ser se referindo a Davi, ou seja, ao Senhor como rei. Ele faz uma afirmação que o Senhor é soberano, o Senhor ouve as orações e o Senhor pode responder às orações. Davi planeja sua estratégia, mas só o Senhor pode lhe conceder vitória. Os resultados não dependem das estratégias de Davi, mas da determinação de Deus para que este seja vitorioso. E da mesma forma, eu e você podemos fazer planos, podemos sonhar, podemos pensar uma série de coisas, mas só o Senhor pode conceder vitórias a nós. Os resultados não dependem das nossas estratégias, mas da determinação de Deus que nós sejamos vitoriosos. Nós precisamos viver sobre esta submissão. Então, para concluir, eu quero te fazer algumas perguntas para a sua reflexão. Diante das lutas, qual tem sido a sua postura? Você tem entrado em desespero ou tem recorrido ao Senhor em oração? Quando você está diante da adversidade, tem confiado em Deus ou nas suas habilidades? Você pensa que é muito inteligente ou você sabe que você depende de Deus? Outra pergunta importante: quando você vence, a quem você atribui a vitória? As suas habilidades ou reconhece que sem o Senhor você não pode nada? Isto é muito importante para a nossa reflexão. Nós precisamos entender uma coisa, lembrar de uma coisa. Lembre-se, para vencermos o inimigo, precisamos depender totalmente da presença de Deus em nossas vidas através de uma vida de oração. Então, todas as vezes, se você quer ter vitória, você precisa se curvar diante do Senhor. Você precisa se prostrar diante do Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa depender do Senhor. Para vencermos o inimigo, nós precisamos ter confiança única e exclusivamente no Senhor. Para vencermos o inimigo, não bastam os nossos recursos humanos e materiais, pois é o Senhor quem determina a nossa vitória. Amém? Que Deus, por sua graça, possa ajudar
a você, a cada dia, a caminhar em vitória, rumo à Canaã celestial e glorificar a Deus, que as suas ações, as suas atitudes, todas elas, glorifiquem a Deus e possa exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe grandemente. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir mais um louvor e, na sequência, nós iremos à oração final. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a densa nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Quando teu céu escurecer e as suas penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a densa nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a densa nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Muito bem, nós agradecemos a Deus por mais esse louvor de adoração e celebração ao Senhor. E agora, nesse instante, nós iremos orar. E eu quero orar por você. Talvez você esteja diante de uma situação muito difícil. Talvez até agora você estava olhando isso aí como um grande problema. Talvez seu coração esteja muito aflito, muito angustiado, muito angustiada. E eu quero agora desafiar você
a entrar em oração ao Senhor. Mas entre não com uma pessoa derrotada, como alguém que não vê a vitória. Entre em oração confiando no Senhor, declarando que você acredita nele. Você sabe o que ele pode fazer por você. Você sabe o que ele pode mover, o que ele pode movimentar, o que ele pode agir, a forma como ele pode agir. Então, nesse instante, eu convido você a esta oração confiante, esta oração de entrega de uma pessoa que sabe que está diante de quem pode todas as coisas. Oremos ao Senhor nesse momento. Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, em favor desta pessoa, Senhor, que está diante de uma grande luta, de uma grande batalha. Para ela, meu Deus, parece uma montanha intransponível, parece algo inalcançável, meu Deus. Mas eu quero, Deus, que agora o Senhor coloque no coração dela que quem batalha as suas batalhas não é ela, mas é o Senhor. Que o Senhor possa colocar fé nesse coração, colocar confiança, tirar ela, meu Deus, desse sentimento de desespero, desse sentimento de angústia, desse sentimento de derrota, e fazer com que ela levante a cabeça e confie no Senhor, e espere no Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor tire toda a ansiedade que há nesse coração, toda a angústia que há nesse coração, toda a aflição que há nesse coração, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa abençoá-la, que ela possa, meu Deus, a partir de agora, passar a confiar no Senhor, usar os elementos essenciais da oração e a confiança plena no Senhor. Venha gerar fé nesse coração, meu Deus. Até agora ela sentiu uma pessoa derrotada, mas agora eu peço que o Senhor coloque ela de pé, coloque ela com confiança plena, meu Pai. Eu suplico em nome de Cristo, para a glória e honra do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, meus amigos, nós chegamos ao final de mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus, de oração e de reflexão na palavra de Deus. Convidamos você para continuar sempre nos acompanhando através das redes sociais. Nós estamos todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, transmitindo através do Facebook e do YouTube, e também aos sábados, às 10 horas, nós transmitimos a Escola Bíblica e às 11 horas o nosso culto de celebração. Nós temos estudo da palavra, nós temos reflexão, nós temos oração, nós temos louvor, nós temos intercessão e nós temos um momento de nós podermos glorificar e exaltar o nosso Deus. Também temos nos domingos, domingo também da mesma forma, oração, palavra e adoração. Você é nosso convidado. Se você gostou, se você foi abençoado, nós convidamos você a compartilhar com seus amigos, familiares, uma pessoa que você saiba que esteja precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, de uma palavra de renovação. Compartilhe com ele e diga a ele que Deus tem uma palavra de transformação para a vida dele, uma palavra de salvação. Deus quer salvá-lo, mais do que abençoá-lo, Deus quer salvá-lo, salvar da condenação do pecado, salvar do domínio de Satanás e trazer para o reino do seu amor. Venha para Cristo, venha servir a Ele, entregue sua vida totalmente a Ele. Agora curve sua cabeça e sejamos despedidos. Deus, muito obrigado por esse momento que nós passamos na Tua presença, de adoração, de glorificação e exaltação ao Teu nome. Pedimos ao Pai que o Senhor conceda a todos uma bênção especial. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o Teu povo, agora e sempre. Amém e amém.